Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus estamos aqui no nosso Café com Fé, o Café com Fé de 2026, que alegria! Bom, hoje a palavra do Senhor é Ezequiel 6. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui, Pai, reunidos na sua santa e preciosa presença. Queremos te honrar, te agradecer, te glorificar, Senhor, pela tua presença nas nossas vidas. Nós consagramos a nossa vida a ti, Senhor, nosso filho, nossa casa, nosso trabalho, tudo que temos, tudo que somos a ti, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada por tudo, Pai. Eu peço que o Senhor vai alcançando cada vida aqui, Senhor. Que o Senhor possa fazer um mover extraordinário na casa, na família, no ministério, no coração. Ah, Senhor, o Senhor é tão bom. O Senhor é tão bom. Vai alcançando cada vida, Senhor. Que haja paz, que haja restauração, que haja cura, Pai, cura do coração, Senhor. Que o Senhor possa se fazer presente na vida de todos que estão aqui. Que a sua presença seja a parte mais importante da vida delas, Senhor. Que elas possam aprender a andar em obediência. Que elas possam renunciar àquilo que te desagrada. Que elas possam verdadeiramente ter um relacionamento de intimidade e de presença diária contigo, Senhor. Se arrependendo dos pecados, escolhendo uma vida que seja agradável aos seus olhos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, boa tarde. Ai, que alegria. Nossa, quanta gente. Que bênção. Oi, Marta. Gratidão, amada, Deus abençoe, tá? Você, sua família, parente Elaine, quem mais? Ai, muita gente, graças a Deus. Saudades de vocês. Que Deus te abençoe também, tá, minha amada, pleníssima amiga. Beijos. Olha só, manda beijo pra Marta aqui, ó. Vamos lá para o estudo de Ezequiel, versículo 6. Muito bom te ver aqui, amiga. Um beijo para você, viu? Uma honra ter você aqui. Vamos falar da profecia contra a idolatria de Israel. O Senhor nos traz uma lição espiritual muito importante nesse estudo, né, de Ezequiel 6, que eu quero trazer para vocês uma reflexão de algo que é muito... Amém, amiga. A honra é toda minha. Um beijo. Vai com Deus. Então, vamos abrir na palavra em Ezequiel, versículo 6. Capítulo 6, desculpe. Versículo 1 a 14. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, vira o rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles, dizendo: Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales. Eis que eu mesmo, trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos altos. Ficarão desolados os vossos altares e quebrados os vossos altares de incenso. Arrojarei os vossos mortos à espada diante dos vossos ídolos. Porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos e espalharei os vossos ossos ao redor dos vossos altares. Em todos os vossos lugares habitáveis, as cidades serão destruídas e os altos ficarão desolados, para que os vossos altares sejam destruídos e arruinados, e os vossos ídolos quebrados e extintos, e os vossos altares do incenso sejam eliminados e desfeitas as vossas obras. Os mortos à espada cairão no meio de vós, para que saibais
que eu sou o Senhor. Mas deixarei um resto, porquanto alguns de vós escapareis da espada entre as nações, quando fordes espalhados pelas terras. Então se lembrarão de mim os que dentre vós escaparem entre as nações para onde foram levados em cativeiro, pois me quebrantei por causa do seu coração dissoluto, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos, que se prostituíram após os seus ídolos. Eles terão nojo de si mesmos, por causa dos males que fizeram em todas as suas abominações. Saberão que eu, o Senhor, e não disse debalde que lhes faria este mal. Assim diz o Senhor Deus: bate as palmas, bate com o pé e dize: por todas as terríveis abominações da casa de Israel, pois cairão a espada, e de fome e de peste. O que estiver longe morrerá de peste, o que estiver perto cairá a espada, e o que ficar de resto, o cercado morrerá de fome. Assim, neles cumprirei o meu furor. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando os seus mortos à espada jazerem no meio dos seus ídolos, em redor dos seus altares, em todo o outeiro alto, em todos os cimos dos montes e debaixo de toda árvore frondosa, debaixo de todo carvalho espesso, lugares onde ofereciam suave perfume a todos os seus ídolos. Estenderei a mão sobre eles e farei a terra tornar-se desolada, desde o deserto até a Ribla, em todas as suas habitações, e saberão que eu sou o Senhor. Uma palavra forte, né, gente? Ezequiel 6 é uma palavra forte, não é mesmo? Foi escrito durante o exílio babilônico, né, por volta de 593, 571 a.C. Ezequiel, como vocês sabem, era um sacerdote e um profeta. Enquanto muitos judeus ainda estavam em Jerusalém, eles acreditavam que a cidade ela não cairia totalmente. Eles acreditavam que os templos os protegeriam e que Deus jamais permitiria a destruição completa. Ezequiel chega nesse momento para profetizar contra essa falsa segurança. Quando o Senhor diz aqui, no capítulo 6 de Ezequiel, versículo 3, montes de Israel, ouve a palavra do Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales, eis que eu mesmo trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos altos. Por que os montes de Israel? Por que nos montes e colinas? Porque ali havia altares idólatras. A idolatria é um pecado abominável aos olhos de Deus. E muitos de nós estamos praticando idolatria hoje, mesmo sem perceber. Naquela ocasião havia muitos altares idólatras. Eles cultuavam o deus de Baal, a Será e outros deuses também pagãos. O povo tinha o hábito de misturar o culto a Deus, o culto ao Senhor, com práticas pagãs. Tão diferente, né? Não pode. Não pode, isso mesmo. Tão diferente dos dias de hoje, né, gente? Vejamos que a Bíblia, né? O contexto comportamental, ela não muda. Não muda. E hoje Deus vem falar também sobre isso. Esses lugares, eles eram símbolos da idolatria persistente em Israel. E Deus, através do profeta Ezequiel, anunciou consequências severas por conta desse pecado da idolatria. Ele anunciou a destruição dos altares, ele anunciou a queda dos ídolos, espada, fome, peste, inclusive que corpos estariam espalhados diante dos ídolos.
Isso mostra uma imagem muito forte, né, sobre o juízo de Deus. Isso mostra também que o juízo de Deus não era apenas político-militar, mas era um juízo de cunho espiritual e moral, tal como ele está fazendo nos dias de hoje. O povo havia quebrado a aliança com Deus repetidas vezes. Mesmo sendo esse capítulo muito duro, Ezequiel ele revela algo muito profundo. Quando Deus diz, no versículo 9 do capítulo 6 de Ezequiel, vejamos aqui. Então se lembrarão de mim os que dentre vós escaparem entre as nações para onde foram levados em cativeiro, pois me quebrantei, diz o Senhor, por causa do seu coração dissoluto, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos, que se prostituíram após os seus ídolos. Eles terão nojo de si mesmos, por causa dos males que fizeram em todas as suas abominações. O Senhor disse, quebrantado pelo coração adúltero do povo. Está lá, acabei de ler para vocês em Ezequiel 6, versículo 9. O Senhor ficou quebrantado pelo coração adúltero do povo. Deus ele não se alegra com o castigo, mas a idolatria ela é vista como um adultério espiritual. E o juízo de Deus, ele só vem para trazer o arrependimento ao povo. E como nós aplicamos essa palavra de Ezequiel 6, né, para os dias de hoje? Quando falamos aqui em idolatria, nós não remetemos somente a uma imagem, a um ser feito ali de cerâmica. Não. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. O que tem ocupado mais tempo na sua vida? O que ocupa o lugar de Deus na sua vida? Isso é idolatria. Porque Deus, ele não aceita culto misturado. E quando Deus traz uma correção para a nossa vida, a correção de Deus não é um castigo, mas é um ato de amor corretivo. Assim como a gente corrige um filho, nós que somos filhos de Deus, ele também traz esse amor corretivo para que nós possamos voltar para o eixo da vontade dele, para a nossa essência. O propósito do juízo de Deus em uma nação, ou até mesmo na nossa vida, é que nós saibamos que Ele é o Senhor e que ninguém pode ocupar o lugar de honra. Ninguém pode ocupar o lugar dele nas nossas vidas. Nem nossos filhos, nem nossos pais, nem nossos maridos, namorados, nosso trabalho, nossas vontades. Nada pode ocupar o lugar de Deus na sua vida. Deus, ele tem que vir em primeiro lugar. Ele tem um lugar especial. Ele tem um lugar de honra e de reverência. Ele precisa ter esse lugar de honra e de reverência na sua vida. É só quando você entende isso que você desfruta de uma verdadeira comunhão e presença de Deus. Deus, ele usa até mesmo momentos de crise para nos chamar de volta à aliança com ele. Ele só quer a gente de volta para a presença dele. É só isso. Ele espera o momento de falar conosco, a nossa atenção. Ele não divide a glória dele com ninguém. Ezequiel 6 é um chamado sério ao arrependimento genuíno e verdadeiro, para que você avalie a sua vida e traga Deus para o lugar de honra que ele deve ter na sua vida. Deus, ele não quer apenas destruir os ídolos externos nossos,
mas Ele quer quebrar corações divididos para restaurar uma relação genuína com seu povo. O povo de Israel, nessa ocasião, estava vivendo uma fé totalmente misturada, totalmente desalinhada. Eles adoravam ao Senhor, mas não abriram mão também dos seus ídolos. Confiavam no templo, confiavam na tradição, confiavam na religião, enquanto o coração deles estava distante da presença de Deus. O templo é mais importante que Deus, a religiosidade é mais importante que Deus, a placa é mais importante que Deus. Quer dizer, cresceu o lugar da religião, o lugar da placa, a igreja, as pessoas, a vaidade, o ego é maior do que o lugar de Deus no coração dessas pessoas, do que servir a Deus em espírito e em verdade. E isso também acontece nos dias de hoje. Muitas vezes, a placa da religiosidade é maior do que os princípios bíblicos. A tradição se torna maior do que o coração, a presença de Deus. Então, naquela ocasião, acontecia muito disso, né? Eles confiavam mais no templo, a segurança deles estava na religiosidade, no templo, na tradição, mas o coração totalmente distante de Deus. E aí Deus levantou Ezequiel no exílio para dizer: não é o lugar, não é o lugar, não é o lugar que garante a minha presença, é o coração alinhado com Deus. Os montes revelavam os ídolos daquele povo. E isso nos traz uma aplicação pessoal muito importante, que eu venho aqui te mostrar. Quais são os lugares altos da sua vida? A sua autossuficiência? O seu controle sobre pessoas? O reconhecimento que você busca através da religiosidade? Ou das tradições? Os relacionamentos que você quer construir através dessa capa espiritual? Tudo que recebe mais confiança, mais tempo e mais afeição do que Deus se torna um ídolo. O juízo anunciado por Deus muitas vezes é severo, como mostra essa palavra, né? Ezequiel capítulo 6. O juízo de Deus é anunciado de uma forma muito severa, mas não é por vingança, é apenas por correção. Deus, ele quer destruir os altares para libertar os corações. A dor não era o fim, mas era o meio para quebrar essa ilusão, expor essa idolatria e conduzir o povo ao arrependimento. Às vezes Deus permite perdas para nos devolver, sabe o quê? A nossa verdadeira essência. Ezequiel 9, quando mostra naquele mesmo versículo que eu repetirei agora, eu me quebrantarei, o Senhor disse. Deus, ele não fala como um juiz distante, mas como um pai ferido pela idolatria, que é um adultério espiritual. Deus, como um pai ferido, convida a essa reflexão para que vocês possam analisar o que é maior na sua vida, a presença de Deus
ou a religiosidade. Idolatria é adultério espiritual. E o arrependimento verdadeiro, ele começa quando nós sentimos essa dor de ter ferido o coração de Deus. Quando você sente essa dor de ferir o coração de Deus. E aí eu te pergunto, que altar precisa ser derrubado na sua vida? Que altar precisa ser derrubado na sua vida? Que o arrependimento seja para você não um castigo, mas a saudade da presença de Deus, de sentir a presença de Deus como no primeiro amor, como nos primeiros dias, aquele relacionamento de intimidade, de presença, de amor. Que nada, nem ninguém, nem placa nenhuma possa substituir o lugar de Deus na sua vida. Que nada possa te levar para um caminho que te tire da essência do servir o Evangelho em espírito e em verdade, ouvindo a voz de Deus, obedecendo a voz de Deus e estando cheio da presença de Deus. Que Deus abençoe o seu dia. Até amanhã.